Hoje de manhã, o deputado Arthur Maia se reuniu com o alto comando do Exército. Ele queria visitar para conversar um pouquinho mais, para entender sobre essa investigação. Segundo ele, o Exército não fez nenhuma exigência sobre os nomes que serão ouvidos na CPMI do 8 de janeiro e foi uma visita muito importante neste momento. Essa visita do deputado Arthur Maia ao Exército tem um significado muito importante, Igor. No mesmo momento que as Forças Armadas, que os militares são investigados pelo fato de se reunirem com aquele hacker que acabou sendo condenado, 20 anos de prisão, essa visita acontece. Aliados do governo Lula acham que Arthur Maia foi lá para acabar alinhando os nomes que serão chamados ou não, mas Arthur Maia disse que isso não vai interferir em nada nas convocações. Eu havia antecipado aqui ontem que o ministro José Múcio havia solicitado aos agentes da Polícia Federal informações sobre os nomes daqueles militares que se reuniram com esse hacker. Hoje veio uma resposta da Polícia Federal que esses nomes não serão divulgados, Igor. Pois é, Bruno. Cada dia um fato novo. Onofre e eu estávamos falando agora há pouco aqui dessa pauta do retrovisor. É óbvio que em Brasília se respira política. E os primeiros 6 meses de qualquer governo, não é só do Lula, é um governo de retrovisor. Um governo de puxar a caixa preta, de buscar informações, levantar os rastros do governo anterior. Porém, eu percebo que dentro do PT e de alguns ministros, eles estão começando a ficar preocupados com essa retórica extensiva de só se falar do governo passado e de só se falar do Bolsonaro. Ou seja, o tema do governo Lula é o Bolsonaro. Como no primeiro ano do Bolsonaro, o tema do governo Bolsonaro era o Lula. Então fica nesse círculo vicioso. Nesse círculo vicioso. A minha pergunta é: em qual momento o governo, na sua visão, os parlamentares, vão dizer assim, vamos começar a deixar as coisas positivas do governo, porque eu não quero acreditar que o governo só tenha coisas negativas, deve ter coisa positiva. Eu imagino que o PAC seja uma coisa positiva, principalmente aqui para Mato Grosso. Quando é que isso vai ser? Serão os assuntos comentados diariamente no noticiário na capital federal? Porque nesses 8 meses, quase 9, no governo Lula, só se fala de Bolsonaro. Igor, ontem uma entrevista coletiva de Arthur Lira sobre esse arcabouço fiscal, sobre essa MP do salário mínimo, Arthur Lira resolveu reafirmar que a equipe do governo não tem uma base que tenha um número de votos que é suficiente no Congresso Nacional e que, diante disso, é necessário muita articulação. Isso fica claro, fica estampado a falta de força do governo. Enquanto o governo não fizer uma construção de certos aliados, números suficientes para fazer essas aprovações de uma agenda econômica ou de uma outra agenda ideológica que é muito forte do governo também, eles vão continuar olhando no governo anterior para tentar esconder as ações do governo atual, esconder que não tem articulação, esconder que a comunicação não está afinada. Isso vai ser muito melhor usar como uma cortina de fumaça esse revisionismo, ficar revisando o que já foi feito, ficar revendo as coisas que aconteceram no governo de Bolsonaro. E quando, na verdade, a fiscalização tinha que ser de uma Suprema Corte ou da Polícia Federal, não, todos os ministros começam a falar sobre joias. O que dá a entender é que o Palácio do Planalto é um órgão de fiscalização e que os seus ministros são esses agentes investigadores, porque eles estão comentando. A gente viu recentemente, quando foi questionado o ministro Rui Costa, ministro, e a reforma vai acontecer? Ele começou a falar sobre joias. Não é de interesse, não é de autonomia ou da alçada dos ministros da esplanada dos ministérios ficar falando sobre investigação que estão na Suprema Corte ou na Polícia Federal. É necessário eles ficarem atentos ao que vai ser lançado. Inclusive, a gente vê que recentemente teve obras que foram lançadas, esse PAC realmente esse recurso, essa verba, mas a repercussão acabou não andando, já que os ministros mesmo, que tinham que ter a função de divulgar essas ações, eles acham que rende
muito mais ficar falando sobre atos que são considerados ilegais do governo anterior do que voltar a falar ou elogiar as obras do atual governo.